Livro de Êxodo, capítulo 4, versículos 1 a 4. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tem nas mãos? Respondeu-lhe: um bordão, um cajado. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. E disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou um bordão, voltou a ser cajado. Aqui, nesta passagem, esse encontro de Deus com Moisés foi logo após ali a sarça ardente, onde Deus vem ali mostrando a sua glória para Moisés. Aqui é o comecinho do chamado de Moisés, do propósito de Deus para a vida dele. E Deus então chama Moisés para essa conversa e começa a fazer uma dinâmica com ele. Aqui o que Deus está fazendo com Moisés é uma dinâmica. Para que essa dinâmica? Para trazer cura, para mostrar a Moisés, para que Moisés pudesse identificar o que limitava a vida dele, o que o prendia. Então Deus, ele pergunta, Moisés, o que é que você tem na mão? Cajado. É até engraçado Deus perguntar isso, porque sabe que Deus não sabe o que tinha na mão de Moisés? Mas aqui Deus está dando uma instigada, está instigando a vida de Moisés. Está começando ali a cutucar ele, está começando ali a mexer com ele. E ele pega então, fala: Moisés, lança na terra esse cajado. Ele lança, a palavra de Deus diz que aquele cajado se transforma numa serpente. E a próxima frase eu acho interessante, que diz assim: e Moisés fugia dela. Repita comigo, fala: e Moisés fugia dela. Olha aqui, meu tema hoje da minha palavra é: pare de fugir. Quem aceita esse desafio aqui em nome de Jesus? Amém? Quantos aceitam esse desafio para 2023 em nome de Jesus? Esse é o meu desafio. Eu tenho tomado esse desafio para mim, essa palavra, por isso que eu falei. Ela falou muito comigo. Olha aqui, Deus, Ele está aqui falando com um homem que no coração de Deus, no projeto de Deus, esse homem é um guerreiro, é um conquistador, é um soldado, ele é um valente, ele é um homem de batalhas, ele é um homem que não tem medo do enfrentamento. Só que na realidade de Moisés é outra coisa. Ele está totalmente fora do padrão daquilo que Deus tinha projetado para ele. Só que o nosso Deus, ele é um grande terapeuta, sim ou não? Ele é um grande terapeuta. Deus sabe como lidar conosco. Deus sabe onde cutuca, onde toca, onde fala. Ele sabe criar as circunstâncias, as dinâmicas para colocar para fora aquilo que está encoberto dentro de nós. E aqui é o que ele está fazendo com Moisés. Aqui é o que ele está, essa dinâmica, essa conversa dele aqui com Moisés, ele está querendo colocar para fora, que Moisés enxergue. Porque Moisés tinha um problema que ele mesmo desconhecia, nem ele sabia que ele estava preso, que tinha algo oculto na vida dele que o limitava. Então nem Moisés sabia ainda que era aquilo que passava com ele. E quantas vezes nós não somos assim, como Moisés, numa luta invisível que a gente não sabe, meu Deus, por que eu estou vivendo essa situação? Às vezes a gente não consegue definir, por que estamos passando por certas coisas, ou entender certos dilemas, certos problemas, ou o que está acontecendo comigo. Ele
era Moisés. Mas Deus quis contar para Moisés qual era a sua dificuldade, o seu problema. E hoje Deus quer contar para você também qual é o seu problema. Quantos querem saber? Eu falei, meu Deus, quando eu me deparei com essa palavra, ela mexeu comigo, mexeu muito comigo. O problema é que muitas vezes a gente não está preparado para as verdades de Deus, sabia? A gente gosta, o ser humano gosta de viver um pouco enganado, de fazer um pouquinho de vista grossa, de deixar as coisas assim, pelo caminho, por deixar. Só que Deus não. Deus hoje quer abrir os nossos olhos. Deus quer abrir os teus olhos, igreja, amém? Deus quer rasgar o nosso entendimento, Deus quer rasgar o nosso coração, Deus quer escancarar. Eu tenho falado isso para Deus, falei, Deus, abre os meus olhos. Aí Deus já manda uma palavra dessa. Eu falei, opa, fiquei até meio com medo de pedir mais alguma coisa. Rapaz, eu pedi um negócio, eu já veio com os 2 pés nos peitos. Olha aqui. Então Deus está criando toda uma situação na vida de Moisés ali. Moisés há 40 anos cuidando de ovelha, com aquele cajadozinho na mão, escondido, sumido, fugitivo. Mas havia um problema interno em Moisés, e Deus precisava curar Moisés. Deus precisava restaurar Moisés, corrigir a rota de Moisés, porque Deus tinha um propósito de Deus para ele. Havia uma promessa, havia um propósito, havia um projeto divino sobre a vida de Moisés, assim como existe na minha, existe na sua um projeto divino. E Deus então muitas vezes ele gera situações dinâmicas na nossa vida para poder falar conosco. A Bíblia fala que Moisés jogou o cajado no chão, aquele cajado se transformou numa serpente, e a Bíblia declara que e Moisés fugia dela. Era como se Deus estivesse mostrando para Moisés. Vamos olhar com uma ótica, agora a ótica de Deus, Deus tentando ali falar com Moisés. É como se Deus estivesse falando para Moisés: esse aí é você, Moisés. Esse aí é você. Gosta de fugir, foge dos problemas. Esse aí, Moisés, é você, que não enfrenta, que está fugitivo. Moisés, como que eu vou te colocar numa terra da promessa? Como o meu projeto vai se cumprir na sua vida, se você não passa de um fugitivo? Não tem como Deus abençoar fugitivos. Deus não abençoa fugitivos. Não tem como Deus mudar a história de homens, mulheres fugitivas. Não tem como transformar a vida daquele que está fugindo. Então Moisés vai ao encontro de Moisés e traz ele de volta. Fala: Moisés, deixa eu mostrar aqui quem é você. Você é esse que foge. Quando vê um problema, você foge. Quando alguém te persegue, você foge. Mas no versículo seguinte, para mim que é o X da questão, onde Deus diz assim: disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega a serpente pela cauda. Olha aqui, imagina aquela situação, a serpente correndo atrás de Moisés, Moisés correndo, pulando para um lado, pulando para o outro, aquela serpente. O que está mais perto ali de Moisés? A cabeça da serpente. Ela está perseguindo ele, ele está fugindo da serpente. A Bíblia fala: e fugiu Moisés dela. Aí vem Deus. Se fosse um bom cristão, ia falar: Deus, afasta essa serpente de mim. Meu Deus, o que é que eu fiz para merecer essa serpente me perseguindo? Isso é uma injustiça com a minha vida. Logo eu, Deus, que sou tão fiel, afasta a serpente. Muitos, a postura é essa. Mas aí Deus fala o que para Moisés? Pegue a serpente pela cauda. O que Moisés tinha que fazer, gente? Ele tinha que dar a volta.
Ele tinha que ser mais rápido que a serpente. A serpente perseguia Moisés, só que Moisés tinha que mudar a sua postura. Ele teria que ser o perseguidor da serpente, porque você só pega a serpente pela cauda, meu irmão, se você mudar de atitude, parar de fugir, começar a persegui-la. O que Deus está trabalhando com Moisés? O que Deus está ensinando para Moisés? Mude a sua postura, Moisés. Pare de fugir dos conflitos, das situações conflituosas. Enfrente os seus medos, enfrente os seus desafios, enfrente, aquilo que não está sob o seu controle, enfrente. É interessante que nos versículos seguintes, Deus continua ali ainda aquela dinâmica com ele. Ele pede para Moisés colocar a mão sobre o seu peito, por dentro da roupa. Aí depois pede para Moisés tirar as suas mãos, e as mãos de Moisés aparecem ali leprosa. Aí Deus fala o que para Moisés? Põe de novo a mão. Eu fico imaginando, imagina, o cara colocou a mão ali, tirou, a mão dele está ali na carne viva, leprosa. Aí Deus fala, põe de novo a mão. Eu fico imaginando Moisés, mas Deus, se eu botar a mão agora ela cai, porque se eu botei, já ficou assim, se botar de novo, acabou, vou puxar a mão, não vai ser nada, vai ser só. Mas ali é como se Deus estivesse falando, enfrenta o teu medo, me ouça, me obedeça, movimente-se, não fique parado, enfrente aquilo que não está debaixo do teu controle. Esse é o desafio que eu estou te passando, enfrente-o. Então a Bíblia diz que ele coloca a mão, e quando ele tira a sua mão, está curada. Então quando você vê essa dinâmica, Deus está fazendo Moisés inverter o jogo. Antes ele corria porque ele estava sendo perseguido, agora não, ele corre atrás para perseguir aquela serpente. Uma mudança de postura. Até aquele dia, a história de Moisés, ele era um fugitivo. Ele até tentou intervir ali, naquela situação dos hebreus com os egípcios, mas não obteve sucesso, não deu certo. Ele deveria ser ali como um enviado, um missionário, alguém que iria levar uma resposta divina, uma libertação, como alguém enviado de Deus, mas não, ele vai na força do seu próprio braço, ele vai ali na sua ira, porque ele viu o sofrimento do povo, ele viu a injustiça, aquilo mexeu com ele, mas o seu projeto deu errado, a sua atitude deu tudo errado, e aquilo frustrou tanto Moisés, foi uma decepção tão grande que ele foge para o deserto de Midian, e fica ali 40 anos, escondido, fugitivo, com seu cajadinho na mão, numa vidinha escondida, medíocre, um fugitivo. Eu fico imaginando alguém perguntando para Moisés, Moisés, o que você fez esses últimos 40 anos? Eu fugi. Eu fugi do que, Moisés? Eu fugi de tudo, do que me incomodava, fugi dos meus sonhos, eu fugi dos problemas, das preocupações, não estava dando conta mais, estressei, eu fugi. Essa era a história até então de Moisés. Mas Deus, na sua sabedoria, cria uma dinâmica, cria uma circunstância onde Ele mostra, Ele faz Moisés visualizar quem ele era. Deus está ali desafiando, provocando uma transformação na vida dele, assim como Deus faz na nossa. Deus está o tempo todo nos provocando, nos desafiando, para que algo dentro de nós seja transformado, para que haja uma virada, para que haja uma invertida no nosso posicionamento. Olha aqui, Deus está mudando a postura de Moisés aqui, assim como Deus quer também a nossa mudança de postura para 2023. Talvez tenha coisas na sua vida que te assuste,
Talvez você esteja igual a Moisés. Algum projeto deu errado, alguma situação deu errada, e você fugiu. Não mexo mais com isso. Não dou conta mais disso. Não me chama mais para isso. Não quero mais saber disso. Fugindo das situações, fugindo dos problemas, uma postura fugitiva. Cara, quando a gente faz terapia, não sei quem já fez terapia aqui, mas eu gosto, para mim é a melhor coisa do mundo, ainda mais quando é com a doutora Silvana. Mas ela pega você e ela vai te levando a mexer na sua história, naquilo que você não quer saber mais, mas só que aquilo ali está a fonte da sua cura, aquilo ali está a mudança da sua postura. Talvez você é o que é hoje, você carrega lá atrás. Então ela faz você enxergar e ter coragem de enfrentar os seus medos. É como se Deus tivesse feito isso com Moisés. Falou: opa, deu errado lá atrás, é verdade. Você está 40 anos fugindo, mas aí vai continuar fugindo até quando? Vem cá, deixa eu te mostrar o projeto original, o meu chamado para você. Então Deus ali cura Moisés, ele faz Moisés enxergar que ele precisa mudar a sua postura em relação aos problemas, a situação, as crises que batem à porta. Olha aqui, isso é a vida. Todos nós, em algum momento, temos ou teremos uma atitude de fugir. Mas o problema é quando você começa a fugir, você vai criando esse hábito de fugir, essa cultura de fugir, você começa a fugir de tudo, que é problema, que é situação, que é conflito, que é desafio, você foge. Tudo que exige de você um pouco mais, que te assusta, que está fora do seu controle, você foge. As pessoas fogem. Isso é um problema, porque a pessoa que foge, ela se coloca no papel de vítima. Ela olha a história, ela faz uma leitura da história dela, como se ela fosse sempre injustiçada, desmerecida, coitada, azarada. Essa é a postura de alguém que fugiu do campo de batalha. Então ele está sempre ali. Moisés não abriu o texto falando com Deus: puxa, mas ninguém vai acreditar em mim. A postura de um fugitivo, uma das suas características são as desculpas. Do porquê não pode, do porquê não dá conta, do porquê não tem tempo, do porquê alguém o atrapalhou, do porquê alguém o atrapalha. Enfim, sempre tem um porquê. Mas essa é a atitude do fugitivo. Mas Deus está mudando essa história, amém? Deus quer fazer o contrário. Deus quer fazer de cada um de nós guerreiros, pessoas que não têm medo do enfrentamento, pessoas que, não importa se o que eu tiver que enfrentar for difícil, vamos enfrentar mesmo assim. É difícil, eu sei, mas o nosso chamado, o nosso desafio é esse, é enfrentar. Bispo, mas vai exigir muito de mim. Claro, é um desafio. Se não exigir, porque não é um desafio. Todo desafio exige muito. Mas sabe o que eu acho interessante quando eu falo de desafio? É sobre o nosso Deus, que talvez muitos desconhecem. O nosso Deus é um Deus de desafios. Olha os milagres que Deus fez na Bíblia. Toda vez que Deus chama alguém, você vê ali, você vai acompanhando a história, você vai ver que Deus vai provocando as pessoas com desafios. Deus vai colocando desafios na vida daquelas pessoas para que elas possam se levantar. O desafio não é para destruir, o desafio é para te levantar. Davi se levantou por causa de um desafio. Daniel se levantou por causa do desafio. Jesus, Caleb, enfim, todos os homens de Deus ungidos na palavra de Deus tiveram algum desafio que eles enfrentaram. E
tem gente que está assim: puxa, estou cansado de batalhas, já estou saturado. Não, deixa isso para lá. Não quero saber mais disso não mexe com isso não. Já entraram numa postura de desistência, numa postura, de fuga. Ele parou de enfrentar, ele prefere fugir do que enfrentar. Já viu aquelas famílias que tem assuntos que não podem tocar? Já viu como esse assunto que não pode ser tocado prende essa família por toda a vida? Às vezes gerações ficam presas nessa história intocável. Isso é forte. As pessoas são assim, me deixa no meu canto, me deixa quieto, me deixa aqui no deserto cuidando das ovelhinhas, não quero confusão, não quero problema. Aí Deus vem para quebrar o comodismo de Moisés. Quantos querem que Deus quebre o seu comodismo esse ano? Quando Deus quer mudar a nossa vida, quando Deus quer que você viva nos lugares altos, Deus começa quebrando o seu comodismo. Olha aqui, Moisés já estava com 80 anos, gente. 80 anos, a vida de Moisés é dividida ali em 3 etapas de 40, né? Ele tem os primeiros 40, está ali no palácio. Ele como filho de Faraó, ele faz a intervenção dele, não dá certo, foge. Aí são 40 anos fugindo, 40 anos escondido. Aí depois vem os outros 40, dos 80 aos 120, onde de fato ele foi o líder que Deus criou para ser. Nos últimos 80 anos, nos últimos 40 anos, Moisés se tornou o líder que Deus o criou. Então ele volta para o Egito, enfrenta Faraó, o seu medo, leva as 10 pragas, leva juízo sobre aquela terra, liberta mais de 3 milhões de pessoas, vai até ali a entrada da terra da promessa. Um homem que já estava no 3º estágio da sua vida, se torna então o grande Moisés. O grande Moisés nasceu depois dos 80 anos. Tem muitos aqui que estão falando: eu estou cansado, eu não aguento mais, eu não acho por onde. Da mesma forma como aquela presença de Deus revigorou Moisés, vai revigorar a sua também, amém? Vai te levantar. Talvez você pense que você já viveu os melhores anos, ou talvez você pense que não tem mais algo grande para viver. Assim como Deus falou com Moisés: Moisés, você achou que estava terminando, que a sua vida ia ser cuidar de ovelhinhas, sumido no deserto? Eu estou apenas começando agora a sua história. É a mesma palavra que eu trago para você hoje, igreja. Talvez você está achando: estou cansado, já deu, acho que eu perdi o time, não tem mais idade, enfim, não sei. Deus fala: calma, te aquieta, eu estou apenas começando agora a sua história. É apenas o início. Mas para isso precisamos parar de fugir. Deus coloca um desafio, a pessoa foge. Qual o problema de quando nós fugimos? É que para cada fuga há uma perda. Perda do que, bispo? Daquilo que Deus planejou para a sua vida, meu irmão. Daquilo que Deus projetou. Sempre que Deus me coloca um desafio, eu fujo. Eu estou fugindo de algo que Deus estava construindo na minha vida. Estou fugindo de um milagre, de uma promessa, de uma bênção que Deus tem para mim. Atrás das nossas fugas estão as perdas do que Deus tinha planejado para nos dar. Então o que Deus vem em 2023 e faz? O que Deus fala comigo? Fala assim: não quer viver 2023, o ano dos lugares altos? Quero, Deus. Você não quer mudar várias situações da sua vida? Quero. Você não quer avançar em várias áreas? Quero. Então o primeiro desafio: mude o seu posicionamento, pare de fugir dos seus problemas. Eu falei: não, Deus, é isso mesmo?
É como se tivesse soltado uma bomba dentro de mim. Mas quando você vai ver, estudar a palavra de Deus, é assim o tempo todo. Jesus está ali pregando no templo, aí de repente ele sai, ali ainda na porta do templo, tem um cego, Jesus gospe no chão, faz um barro, um lodo, passa ali no olho daquele cego, e fala, vai se lavar lá no tanque de Siloé. Se você for ver a distância, é quase 1 quilômetro, e o cara é cego, tem que andar quase 1 quilômetro ainda com barro no olho. Será que Jesus não poderia simplesmente falar, não, vai aqui do lado, ó, na casa da Dona Maria aqui, ó, tem um pouquinho d'água lá, pede uma tigelinha d'água e lava esse olho? Ou senão, ele poderia muito bem falar, não precisa nem lavar, passa um pano aí, está resolvido. Mas Jesus chega e fala, quer o seu milagre completo? Então, caminha aí 1 km, vai até o tanque de Siloé. Gente, o homem era cego. Qual era a dificuldade dele? Andar. E qual é o desafio que Jesus passa para ele? Andar. Estão entendendo agora? Como Deus faz você enfrentar os seus medos? Como Deus coloca os desafios na sua frente? O que Jesus estava construindo naquele cego? Uma mudança de postura. Saia do papel de vítima e seja o autor da sua história. Tenha domínio sobre a sua vida. Corra atrás do seu milagre. Aquele milagre daquele homem dependia da sua postura. Ou ele poderia continuar no papel de vítima. Ah, eu sou cego, me ajuda, joga uma esmolinha aí para mim, eu não posso andar, eu não posso caminhar, eu não posso sair daqui. Se eu sair daqui eu fico perdido, eu não sei para onde vou, posso tropeçar, cair num buraco, enfim, me machucar, vai ser pior ainda, não tem ninguém para cuidar de mim, deixa eu quieto, não mexe comigo não. Ele poderia ficar ali naquele papel de vítima, porque ele teria de certa forma os seus ganhos. Mas Deus não, Deus queria mudar a história daquele homem por completo. Deus sabia que não adiantava simplesmente abrir a visão daquele cego, precisava de uma mudança de postura. E a postura que Jesus pediu para aquele homem foi: corra atrás do teu milagre, lute pelo teu milagre, persiga o teu milagre. Então você vê que na palavra de Deus, todos os homens de Deus que tiveram encontro com Deus, eles saíram com um desafio. Talvez seja o desafio do arrependimento, o desafio ali, né, de fazer algo por alguém, o desafio de restituir, enfim, todos saem com um desafio. Olha aqui, os desafios são a marca dos grandes e verdadeiros encontros com Deus. Então não tenha medo quando você encontrar com Deus, Deus te desafiar a mudar a sua história, a mudar a sua vida, a escrever uma nova história, a você falar, Deus encontrar com você e falar, olha, você não precisa repetir essa história de fracasso, você não precisa ser essa mesma pessoa, você pode ser outra pessoa, na verdade você tem que ser a pessoa que eu te criei. Muda essa história, enfrenta isso, enfrenta essa mudança. Todo desafio traz em si o caráter do enfrentamento, igreja. Todo desafio traz em si o caráter do enfrentamento, exige de nós entrar no campo de batalha, né? Como que eu vou corresponder a um desafio? Entrando na batalha, entrando na guerra e não fugindo. E é assim. Parece que Deus criou o nosso corpo já preparado, né? Ou para enfrentar ali ou para fugir em certos momentos. É até engraçado, não sei quantos já tiveram essa experiência de passar um susto à noite. Talvez na sua casa ali você ouve um barulhão, aí você pronto, arrombaram a porta. Ixi, entraram dentro da minha casa. O coração dispara, fica ali ofegante, parece que o tempo fica mais lento, né? Os sentidos ficam todos aguçados, porque ali tem uma descarga de adrenalina muito forte. E por que o corpo reage dessa maneira? Porque naquele momento ele te dá duas opções: ou correr ou enfrentar, ou fugir ou enfrentar. Ou eu fujo
eu enfrento. Ou eu pulo pela janela, ou eu parto para cima desse problema. Deixa eu falar para você. Toda vez que Deus colocar um desafio na sua frente, vai bater o gelo, vai bater a adrenalina, mas escolha enfrentar. Porque o mesmo Deus que te coloca o desafio à sua frente, o mesmo Deus que te desafia, é o mesmo Deus que entra com você nas suas batalhas. Já está tudo planejado, já está tudo escrito. O mesmo Deus que envia Moisés para falar com o faraó, é o mesmo Deus que libera sobre a vida de Moisés a autoridade para liberar as 10 pragas. Ou seja, já estava tudo planejado. O mesmo Deus que envia Moisés para a batalha, é o Deus que luta com ele aquela batalha. Eu fico imaginando se Moisés tivesse fugido, hein? Será que hoje ouviríamos falar de Moisés? Imagina se Davi não tivesse enfrentado aquele gigante, enquanto todo mundo estava correndo do gigante, todo um exército com medo daquele gigante, daquela voz alta. Imagina, 3 metros de altura, tipo o Joel, assim, um pouquinho mais alto. O Joel está quase tipo você. Imagina, falando, meu amigo, morte na certa. Aquele exército olhava para aquele gigante e falava: vou morrer. Ixi, morri. Davi olhava e falava: não tem como errar não. Rapaz, essa testa, essa cabeça, se eu errar porque eu estou muito ruim. Uma mudança de postura. E essa postura foi o que levantou Davi. Olha aqui. Deixa eu te falar. É a sua capacidade de enfrentar os problemas que vai promover você para os lugares altos. Se você passar o 2023 fugindo dos problemas do teu casamento, fugindo dos teus problemas financeiros, fugindo dos teus problemas ministeriais, arrumando culpados para tudo, me desculpa, nada vai mudar. Nada vai mudar. Não fuja dos seus problemas. Eu me lembro do treinamento dos SEALs, é o exército de elite americano. Tem uma parte do treinamento deles que é bem legal para eles, ainda bem que eu não estou lá. Eles atravessam um canal, mar aberto, onde tem várias espécies de tubarões. E um desses tubarões que estão lá é o tubarão tigre, um dos mais agressivos que tem. Ele é mais agressivo que o tubarão branco. O tubarão branco te dá mais medo, mas o tigre é grande também, é enorme, agressivo. E eles falam para aqueles soldados que estão ali no treinamento, falam: olha, quando você estiver atravessando, é uma travessia noturna, e você perceber que tem um tubarão te rodeando, né? Aquela barbatanazinha, imagina que coração na boca ali. Não nade desesperado, não fuja dele. Pelo contrário, observe a direção que ele está vindo, para que caso ele te ataque, você fique de frente com ele e soque os seus olhos. Aí você pergunta: meu Deus, como assim? Meu Deus. Mas deixa eu te falar, sabe por que eles falam? Sabe por que eles dão esse treinamento? Porque se isso acontecer, é a única maneira que eles têm de escapar. Se eles fugirem, é isso que as presas fazem, presas fogem. Se eles fugirem, eles vão estar agindo como as presas que fogem do tubarão, eles serão mortos. Mas se eles enfrentarem, eles terão a chance de vencer. Então não fuja, em 2023, não fuja dos teus problemas. Eu gosto de assistir muito documentário sobre vida animal, acho interessante, curioso. Uma vez eu me lembro falando sobre a diferença da presa e do predador. Normalmente as presas têm os olhos laterais. O boi com aqueles olhão esbugalhados ali, os lados. A galinha com aquele olho bem lateral. O coelho também, enfim, tantos outros.
Por que eles têm esse olho lateral? Porque são presa. Então ele tem que estar atento aqui, a qualquer hora alguém vai me atacar, a qualquer hora eu posso morrer, a qualquer hora vai partir um bicho para cima de mim, eu tenho que estar pronto para correr, eu preciso fugir. Então ele está sempre numa posição de fuga, ele está sempre fugindo. Normalmente morrem cedo também, né? Mas olha aqui, e os predadores? Qual a diferença dele? Olhos frontais. Olha o leão, olho frontal. Os felinos, né? Tem olhos frontais. A águia, ela não tem um olho igual da galinha, não. O olho dela também foca. E por que eles têm esses olhos frontais? Sabe por quê? Porque ele mira a presa. Porque ele vai para cima do que ele quer. Esse é o predador. Ele mira e aquilo que ele quer, ele vai para cima. Ou seja, ele enfrenta o seu desafio. Tá, bispo, e aí? E aí que eu quero dizer para você que os teus olhos estão na frente, eles não estão na lateral. Deus não te criou para ser presa. Não está no seu DNA fugir. Está no seu DNA multiplicar, dominar, conquistar, crescer, frutificar, ir além, subir. Meu irmão, de ser predador, de ir para cima. Não está no seu DNA correr, não está no seu DNA o medo. Deus fez de você um perseguidor. Deus não fez você para fugir de demônios, mas Deus fez você para pisar em demônios, amém? Eu me lembro no início da minha conversão, aparecia muito demônio no meu quarto. Eu lembro que as primeiras vezes que aparecia demônio no meu quarto, gente, eu levantava, ligava louvor, ungia a casa toda, a cama, o chão, enfim, virava à noite orando, ia trabalhar no outro dia arrastado, cansado. Aí, eu só sei que chegou um momento que todas as noites estava assim. Até que uma noite eu falei, você quer saber de uma coisa? É só um demônio. Eu acordei e vi o bicho lá no canto. Sei quem já teve essa experiência. Eu olhei e falei, deixa eu dormir. E deitei e dormi. Nunca mais eu me lembro de demônio aparecer para mim em pé da cama, no quarto, que eu me lembro. Parei de ter medo. Parei de valorizar o demônio. Tem gente que, meu Deus, vou fazer a campanha, vou fazer isso. Tá. Mas valoriza o seu Deus. Não valoriza os problemas. Enfrente-os, pelo contrário. Tem gente que pega os problemas e começa a fazer eles tão grandes que começa a ter medo deles. E por último aqui, quero encerrar com 2 momentos muito simbólicos, importantes, significativos na história do povo de Deus. O primeiro é a travessia do Mar Vermelho, que inaugura ali a sua caminhada do povo de Deus no deserto. E o outro é a travessia do Rio Jordão, que inicia ali a entrada deles na Terra Prometida. No primeiro momento, quando eles atravessam ali o Mar Vermelho, eles estão como uma presa, eles estão correndo, eles estão amedrontados, eles estão ali com medo de perder a sua vida, eles não sabem lutar, eles não têm armas, eles não têm uma experiência espiritual, não têm maturidade. Então Deus abre ali e eles passam correndo. Mas Deus pega aquele povo e fala, opa, esse povo aqui não conquista Canaã. Então Deus começa a trabalhar por 40 anos aquele povo no deserto. 40 anos moldando, aquele povo difícil, muitas vezes de aprender. E Deus trabalha ele por 40 anos. E chega então o momento onde eles passam pelo Rio Jordão sob o comando agora de Josué. Só que agora não é mais
os hebreus, é o povo de Israel. Não é mais um povo perseguido, é um povo que abre o rio, só que agora eles entram para batalhar, eles entram para vencer, eles entram para subjugar os seus gigantes, eles entram para conquistar a terra. Se você quer em 2023 conquistar o lugar da sua terra prometida, não é com a atitude de um fugitivo. Sinto lhe dizer, pode estar até confortável fugir, mas essa fuga não vai mudar a sua história. Deus vai ser impedido de mudar a sua história, porque você está fugindo dos desafios que Ele coloca na sua vida. Quantos querem 2023 lugares altos? Deixa eu ver novamente. Então mude a sua postura e Deus mudará a sua história. Mude a sua postura, Deus mudará a sua história. Olha aqui. Não tenha medo de enfrentar os problemas. Não tenha medo de enfrentar as dificuldades. Não tenha medo. O Moisés que pegou a cauda da serpente nunca mais foi o mesmo Moisés. Nunca mais. Desde que ele decidiu enfrentar o seu medo, mudar de postura, a história dele ali mudou. Ele nunca mais foi o mesmo Moisés. Deixa eu falar para você. Talvez você ache que mudou bastante, mas Deus só está começando. Você nunca mais vai ser o mesmo. Hoje, nunca mais vai ser o mesmo. Porque o seu 2023, você está mudando de postura. Você está mudando de postura. Vamos ficar em pé. Eu quero que você feche os teus olhos e comece a falar com Deus. Quais são as batalhas que você tem fugido? Quais são as batalhas que você tem corrido? Os temores, os medos? Você tem fugido de quais emoções? De quais circunstâncias? E hoje é como se Deus estivesse falando para você: pega essa serpente pela cauda, inverta esse jogo, para de fugir desse problema, enfrenta! Porque tem uma terra grandiosa para você conquistar. Existe uma promessa muito grande de Deus sobre a sua vida, igreja. Existe uma promessa de Deus, existe um lugar muito alto, talvez mais alto, bem mais alto que você possa imaginar. E Deus só pede para você: mude a sua postura. Para de fugir. Para de fugir das suas crises. Para de fugir dos seus problemas e em frente. Qual área da sua vida você está fugindo? Se você for fazer uma análise rápida da sua vida, as áreas onde você tem sido medíocre são as áreas onde você tem fugido. Porque você tem deixado de enfrentar aquilo que pode te levantar, te promover. Deixado de enfrentar aquilo que pode te trazer o seu crescimento, porque talvez vai te exigir um sacrifício, um estudo, um empenho, uma dedicação, um trabalho, uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento, não sei. Talvez é essa área que está limitando você viver lugares altos. Amém? Em nome de Jesus.